Nesse domingo, completa 2 anos que o adolescente Wesley Alves Pires Filho desapareceu. Gente, mas como o tempo passa, hein? Nós estamos falando em 2 anos nesse domingo. E se a gente parar para pensar, essa história ainda é um dos grandes enigmas e um dos grandes mistérios que nós temos na nossa região. Porque a imagem que o menino vem caminhando, óbvio que em 2 anos, um pré-adolescente já não está desse tamanho, já não tem essa feição, eles mudam muito, né? Mudam demais. Essas foram as últimas imagens que a polícia tem do Wesley quando ele então foi visto. Depois, simplesmente entrou nessa mata e até hoje, né, muitas informações foram vindo, muitas notícias, muitas pistas, e a mãe correndo para um lado, o pai para o outro, a polícia investigando, vem para cá, muda de delegado, as coisas vão fluindo, é outro estado. Aí fizeram depois um retrato falado aí, ó, mais ou menos com o tempo passando, o pessoal que trabalha muito com essas coisas de computação gráfica e tal, o pessoal da própria polícia, né, que cuida desse tipo de coisa, de retrato falado, fez uma projeção de como poderia estar o Wesley, de quando ele desapareceu, até agora. Ele tinha 13 anos na época, e se você é pai, você é mãe, você é avó, você sabe disso. Quando uma pessoa, uma criança, um pré-adolescente tem 13 anos, está ainda num processo de transformação muito grande, né? Então, assim, de 2 anos para cá, muda demais. Muda o tamanho, muda o rosto, já começa a ter uma feição mais, se é menino, né? Começa a ter uma feição mais puxada lá para uma linha mais adulta, para homem, né? Os seus traços já começam a ficar mais bem definidos. Mas tudo isso que foi feito, olha o garoto, olha o rostinho dele de criança, ó, ainda de pré-adolescente, né? Olha como muda. E depois, se a gente mostrar outra imagem, como evolui, né? Como você se transforma. E assim, você imagina que essa mãe está há 2 anos, num transtorno absurdo. Bom, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não sei como o meu coração se comportaria, ou como eu suportaria uma dor como essa quando você tem um filho, esse filho desaparece, você não tem notícia, e você procura por todos os lugares, não encontra, você pede ajuda, as pessoas vão falando, eu vi alguém parecido ali, e você vai com aquela esperança, eu vou encontrar, e de repente não é. A mãe chegou até a cavar buracos em um terreno, porque tinham falado que ele tinha morrido em um ponto, né? Vocês lembram disso? Cavou, não encontrou absolutamente nada. E assim, a mãe morreu exatamente há 2 anos atrás, né? Porque quando um filho desaparece, ela morre junto, nessas condições. Eu acho que ela só não se entregou mesmo porque tem a família, porque tem outro filho, enfim, né? Mas é muito difícil. Aí nós fizemos várias reportagens para divulgar o caso e ajudar o garoto. O sumiço do Wesley, conforme eu disse, ainda é um dos grandes mistérios para todo mundo, tanto para a família como para a polícia. E aí eu faço uma pergunta para vocês. 2 anos se passaram. Será que a gente consegue ainda encontrar esse garoto que hoje já deve estar quase um homem, né? 13 anos, está com 15, já é um adolescente, se transformando em um homem? Será que esse garoto aparece? Será que esse adolescente está em algum lugar desse planeta? Não é possível. Eu não quero crer que esse garoto ou que esse adolescente tenha morrido de alguma coisa. Porque se ele não aparece, se não aparece nenhum tipo de notícia para confirmar isso, eu acho que é a obrigação da gente acreditar que ele está vivo em algum lugar, né? Ah, Paglini, mas é remoto. Tá, mas nós temos que acreditar, como a mãe também está acreditando. O Cidade Alerta preparou uma reportagem especial, inclusive uma entrevista inédita com a Camila Oliveira, que é a mãe do adolescente. Antes de colocar a reportagem, eu faço a pergunta para você, que é mãe, que é pai, que é avó. O que você faria se alguém da sua família que você ama, de repente desaparece? 2 anos se passam, você vai desistir de procurar? Responde para mim, põe a reportagem no ar. Um choro que já dura 2 anos. Eu não consigo nem imaginar
a minha vida sem ele. Uma espera que parece não ter fim. Eu não consegui tirar nada. No quarto tá a cama dele, as mesmas roupas, mesmo que eu sei que quando eu encontrar ele, não vai servir nada. Várias perguntas sem respostas. É como se tivesse sido ontem, por nunca ter descobrido nada. É como se estivesse na estaca zero. Camila Alves é mãe do garoto Wesley. Em entrevista exclusiva à Record TV, não escondeu nada. Não era para mexer no celular com aquilo. E ele tinha entrado. E eu sempre estava olhando os históricos para ver onde eles entravam. E aí eu vi. O Wesley Pires Alves Filho tinha 13 anos quando desapareceu. Um menino alegre, carinhoso, mas um pouco quieto. A família não desconfiava de nada que pudesse levar ao sumiço. Um menino inteligente, melhor aluno da classe, dedicado, atencioso, um menino calmo, nunca me deu trabalho em sentido nenhum, nunca teve nenhuma queixa na escola. Era nessa casa simples de muro preto e portão bege que Wesley morava. A família já se mudou há bastante tempo. E naquele dia, 28 de agosto de 2020, uma sexta-feira no período da tarde, Wesley conversou com as irmãs, que estavam no quarto. Disse para elas que iria até um varejão, perto de casa, comprar bananas. Ele caminhou aqui então pela rua da casa dele, que fica no Jardim Aeroporto, zona sul de Franca, e seguiu até essa esquina. Aqui, ele pegou uma avenida, onde fica o varejão. São 3 quarteirões de distância, mas Wesley nunca mais voltou para casa. Uma câmera de segurança flagrou Wesley a poucos metros do varejão. Ele estava de moletom estampado, máscara, calça e chinelos. Caminhava tranquilo. Por volta das 6 e pouca, quase 7 horas, a minha menina ligou no telefone do gerente e falou que ele tinha falado que ia sair e que já estava voltando, só que ela estava no quarto e quando ela se deu conta, ele ainda não tinha voltado. Aí, naquele momento, eu saí correndo, eu e meu marido trabalhava no mesmo supermercado. A gente saiu correndo, começou a procurar, liguei para os amigos dele e sem nenhuma resposta. Na época, ninguém do varejão viu o garoto. Deve ter passado direto. Porque a mãe dele veio à noite, né, perguntar sobre ele. A gente puxou nas compras no horário que ele passou, na outra câmera, e não tem nada ali constando o produto que veio buscar, ou nada do tipo. Na câmera também não foi pegado nada. Para atravessar a rodovia, o Wesley teria utilizado essa passarela. Atrás da gente está o Jardim Aeroporto, bairro onde o garoto residia. Ele caminhou pela passarela e atravessou para o Recanto Elimar, bairro vizinho. Era ali que o menino estudava. Chegou a morar no passado. E o que veio fazer aqui, no dia em que desapareceu, ainda é um mistério. Outra câmera registrou. Wesley não parecia estar perdido. Foi pouco antes disso que um amigo de escola chegou a vê-lo. Ele estava descendo aquela rua e a gente apenas deu um toque de mão e falou, e aí? Foi um cumprimento de que jeito? Assim. Assim? Aham. Na hora, você não percebeu para onde que ele estava indo? Na hora não, porque eu descobri que ele tinha mudado faz pouco tempo até, né? Na sequência, Wesley foi flagrado atravessando uma outra avenida, correndo para dentro de uma área de mata. E ele, do outro lado da avenida, atravessar correndo em direção àquela mata, sem nem pensar, entrar de uma vez correndo, dá a impressão de que alguém ensinou ele aquele caminho. As últimas imagens do garoto são as margens da rodovia Engenheiro Ronan Rocha. Wesley, que antes estava a pé, agora aparece empurrando uma bicicleta. Outro mistério ainda a ser desvendado. Já cheguei a pensar que essa bicicleta era um combinado de alguém, mas não encontrei nada. Com essas imagens de satélite da região sul de Franca, traçamos em vermelho o caminho que Wesley teria feito, seguindo as informações de testemunhas e imagens de câmeras de segurança, até ele chegar na rodovia. Agora o trajeto em verde é um percurso bem menor, que levaria o adolescente também à rodovia. Camila acredita que o filho fez esse caminho porque era familiar para ele.
Eu estava morando no aeroporto fazia poucos meses e antes eu morava no Elimar. E os amigos dele, a escola, era tudo lá. E talvez por ele ter ido por lá e dado uma volta muito grande dentro do bairro, talvez fosse para ver algum amigo, encontrar alguém. Talvez ele tivesse se sentindo sozinho por conta dessa pandemia, fazia tempo que não via os amigos. Não sei se ele combinou com alguém. Nossa equipe foi ao bar onde a bicicleta teria sido furtada. O estabelecimento fica em uma avenida paralela à mesma rodovia. 2 anos depois, ninguém quis falar sobre o assunto. No ano passado, após o bar ser exposto nas redes sociais, o dono chegou a conversar com a nossa equipe por telefone. O que você lembra daquele dia? Tinha uma bicicleta aí? Era um movimento comum? Essa bicicleta sumiu? Como é que foi? Isso, chegou, a pessoa pediu, eu tava cortando ali, demorei uma questão de 15, 20 minutos para tirar o pedido dela. E quando ela foi sair, a bicicleta não estava ali fora mais. Aí fizemos procuramos aqui no bairro mesmo, para ver se encontramos na hora, mas não conseguimos encontrar nada. Tem um vizinho meu pra cima aqui que tem uma empresa ali, uma fábrica. Aí nessas imagens dele, deu para ver o horário certo que a pessoa veio e roubou a bicicleta. Quando a polícia veio atrás de mim, nós fomos até lá, só que deleta de 3 em 3 dias. Vocês não conseguiram salvar antes de apagar essa imagem? Não, nós nem quis salvar, por causa que a questão foi o seguinte, não deu para ver a pessoa nítida e não deu para ver assim perfeitamente se era adulto, se era criança, se era adolescente. Tudo muito confuso. Disseram que a bicicleta estava estragada. E não estava, porque eles falaram para mim que a bicicleta era para fazer entrega. Então a bicicleta seria do bar e o pessoal do bar não ajudou muito com a investigação. Porque assim, para mim eles explicavam de um jeito e no depoimento de outro. Para mim a bicicleta era cara e no depoimento era uma bicicleta de herança que não valia nada. No dia em que Wesley desapareceu, a família começou as buscas. Foram usados drones e até cães farejadores. A cachorra Nutella, treinada para encontrar pessoas desaparecidas, sentiu o cheiro do garoto até um certo ponto na estrada. Depois, o odor sumiu. O desaparecimento segue em investigação pela DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Franca. E o inquérito continua aberto, mesmo 2 anos depois. Assim como a família, os investigadores já chegaram a fazer buscas em outras cidades, como Ribeirão Preto, Serrana e até São Paulo, capital. Tudo sem sucesso. Em meio aos protestos da família, o caso foi parar na Corregedoria da Polícia Civil. O delegado Márcio Murari, que hoje é o responsável pelas investigações, não quis gravar entrevista sobre o assunto. Disse apenas que nos últimos dias não recebeu nenhuma nova informação ou denúncia sobre o paradeiro de Wesley. Já o delegado que começou a investigação na época, Eduardo Lopes Bonfim, acreditava que o garoto poderia ter fugido de casa. A Corregedoria da Polícia Civil também não respondeu aos nossos questionamentos. O que se sabe é que, recentemente, o caso foi transferido do setor de pessoas desaparecidas da DIG de Franca para o setor de homicídios. Eu estive na DIG e falei com o delegado e ele falou para mim que continua averiguando todas as pistas, até me falou de uma recente, que eles foram até lá, passaram 2 dias, mas nada. Nem o menino, nada. Camila não acredita que o filho fugiu. Ela revelou ainda que Wesley estava de castigo por usar o celular de maneira inapropriada. Teve o castigo do celular, mas era uma coisa que sempre fazia quando eles faziam algo que eu pedi para não fazer. E o celular estava em cima da mesa, então se ele quisesse jogar escondido, ele poderia jogar e eu não ia ver, porque ele usava o mesmo celular para estudar. Qual motivo foi esse castigo na época? Foi porque ele assistiu um vídeo de conteúdo adulto que eu pedi para ele não assistir porque o celular era compartilhado com a irmã. Então, ela poderia mexer e entrar e não era para mexer no celular com aquilo. Eu não acredito em fuga, até porque teve muitos meninos nesse período que teve uma fuga, né?
mas nenhum saiu de chinela, sem levar nada, pegar uma mochila com roupas, alguma coisa para comer, dinheiro. E ele saiu sem nada. Penso que ele poderia ter combinado algo com alguém, ou como muitos médicos me dizem, teve algum surto, algum transtorno e queria ver alguém, por isso eu disse dele ir procurar algum amigo. A Polícia Civil e também um artista digital fizeram projeções de como estaria a fisionomia de Wesley. O garoto que saiu de casa aos 13 anos, hoje estaria com 15. Ajuda bastante. Até assim, a gente não sabe como ele estaria hoje, mas isso ajuda, que faz as pessoas compartilhar mais, continuar, faz as pessoas lembrar do rosto dele. A família chegou a contratar investigadores particulares e até oferecer recompensas com dinheiro que receberam de doações e que arrecadaram em campanhas para ajudar nas buscas. Mas em meio a tantos mistérios, angústia e sofrimento, os pais tentam seguir a vida com as outras 2 filhas. Elas não têm vontade de fazer nada diferente. Elas não pedem nem para sair. Elas fizeram aniversário, passou em branco, porque elas falam que não tem o que comemorar. Natal e Ano Novo não teve na minha casa. É horrível. Mesmo assim, esperam todos os dias pelo reencontro com Wesley. Ele faz muita falta e que eu não vou desistir enquanto eu não reencontrar ele e der um abraço nele de novo. E que alguém tenha piedade e faça essa ligação. Mesmo que for para contar algo triste ou onde ele está, que faça. Não deixe mais passar, porque é uma angústia que só quem passa sabe. Eu acho que essas buscas, essa coisa de acordar e hoje vai ter uma pista nova, faz ele estar presente comigo. Faz eu sentir que eu ainda vou ver ele. E a minha esperança aumenta a cada dia que passa e um corpo não aparece. Então, você vê que a mãe, depois de 2 anos, já começa a falar em corpo, né? Assim, se coloca na posição da família. Todo mundo vem sofrendo há 2 anos, gente. Então, eu acho que o apelo que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: vamos partir então, se alguém fez alguma coisa, ou se você sabe se aconteceu alguma coisa com ele, mesmo que for o pior, conforme a mãe está dizendo, mas que tenha pelo menos a condição, faça uma denúncia para a polícia, ligue e fale: olha, eu sei o que aconteceu, foi assim, ou ele está lá, aqui. Sabe por quê? Na pior das hipóteses, pelo menos a mãe sabe que chegou ao fim. O duro é você ficar numa esperança de não saber se está morto, se está vivo, né? E que a polícia também, pela reportagem que nós estamos vendo, já transferiu a investigação de pessoas desaparecidas para o setor de homicídio, ou seja, já começam também a ter hipóteses, ou pelo menos suspeitas, de que durante todos esses anos, se não apareceu com vida, pode ter acontecido alguma coisa. A gente torce para que não, mas assim, gente, pelo amor de Deus, quem souber alguma coisa, ajude essa família. Não dá mais para levar uma história assim, né? É um desespero, a família tá se acabando cada ano que passa. É muito triste, né?